Hoje, dia 29/10, vamos começar corrigindo o formulário do dia 22, né? Foi na quinta-feira passada, né? Beleza, então temos aqui as questões, né, relacionadas. Então, hoje nós temos somente 3 questões relacionadas àquela aula que nós tivemos na quinta-feira sobre a medição, né, dos componentes eletrônicos, tá? Nós temos aqui a primeira questão: como que eu descubro se um varistor está bom para ser usado em um circuito eletrônico utilizando um multímetro? Como que eu faço essa descoberta, né? Então, nós temos a primeira questão. Alguém fez essa? Isso, medir a sua resistência, né? A gente vai utilizar, na verdade, o teste de diodo para medir a sua continuidade. E através do teste da continuidade, a gente descobre a resistência, né? Vai aparecer um valor de resistência, exatamente. Então, gente, olha só. Só para a gente destacar, para relembrar, né? Para fortalecer aí o pensamento, o varistor, se ele estiver passando um valor de resistência, aí ele já foi utilizado no circuito eletrônico, né? Ele já teve a sua utilização, né? Fechando a passagem da corrente, e não pode ser usado mais. Ele tem que aparecer aquele número 1 sem resistência, né? Que nós fizemos o teste, certo? Nós fizemos o teste, teve um que deu aquele número 1, ou seja, ele estava fechado, né? Estava com o seu circuito fechado internamente, e toda vez que o circuito eletrônico exige dele a sua função, que é impedir a passagem da corrente, né, para não queimar os outros componentes, ele abre e faz o retorno da corrente. Então ele não volta a fechar mais. Então a passagem dele passa a ser normal. Então, se a gente medir e tem a passagem da corrente nele normalmente, é porque ele já foi utilizado e não pode ser usado mais, tá? Então, o caso do varistor, ele tem essa particularidade, né? Então, se eu consigo medir resistência nele, é porque ele já foi usado, ele já abriu a sua parte interna, já abriu e permitiu a passagem da corrente, de forma que não seguiu a corrente adiante. Ele retornou a corrente para o mesmo circuito que da onde ele veio, né? Inclusive ele manda para o fusível, e aí vai queimar e não deixa a passagem da corrente para o restante do circuito. Agora, enquanto ele não entra em ação, ele fica fechado e a corrente não passa por dentro dele, né? Não volta por dentro dele. A corrente segue sequência no circuito eletrônico, tá? Então, essa é a função do varistor, e quando nós sabemos que ele está bom ou ruim, tá? Questão número 2. Em qual posição eu coloco no multímetro? AC ou DC, para medir a tensão armazenada em um capacitor. Vamos saber quanto de tensão tem armazenado no capacitor. Aí eu coloco lá no multímetro AC ou DC. Isso, DC, né? Porque DC é a corrente direta, que é a mesma coisa que a corrente contínua, né? Que nós aprendemos. Que é a corrente que nós encontramos nos componentes eletrônicos, né? É a corrente DC. A C é a corrente alternada que nós encontramos na tomada.
Questão número 3. Como se chama o aparelho utilizado para medir a capacitância de um capacitor? Capacitômetro, exatamente. Né? Ele tem os valores das unidades de medida, né? Da capacitância. Né? E aí nós medimos colocando as pontas, né? Ponta preta na parte, no terminal negativo do capacitor, e a outra ponta, a vermelha, na ponta positiva do capacitor. E posicionamos de acordo com a unidade de medida próxima, um pouco acima do que está escrita no corpo do capacitor. Aí medimos se a capacitância dele atende, né, o que está escrito lá no corpo do capacitor, né? Se tiver bem abaixo, né, acima de 10 a 20% abaixo, o capacitor já começou a ter deficiências, né, em sua capacitância. Beleza? Então nós encerramos o formulário aqui de hoje, formulário objetivo e rápido, né? E vamos passar para continuidade da nossa matéria aí, né, gente? A nossa matéria de componentes eletrônicos. Então, nós vamos continuar com nossos componentes eletrônicos. E hoje nós vamos falar sobre esses daqui, ó. A gente vai falar hoje sobre o fusível, né? Vamos falar sobre o regulador de tensão, o diodo, e também a gente vai fazer testes, né? Eu não acredito que vai dar fazer hoje, mas a sequência é essa aí, né? Fazer testes com os componentes novos que nós vamos estudar. O fusível é um teste simples também, bem parecido com o do varistor, porém, no caso do fusível é ao contrário, né? Se aparecer uma resistência na hora de medir, significa que está dando passagem por ele e ele está bom. Se eu medir e verificar o número 1, aí ele está rompido e ele aí não está não está bom, né? Está rompido. Que é o contrário, né, do que nós vimos no varistor. E aí nós temos o regulador de tensão. O regulador de tensão é um conjunto de componentes que são importantes numa placa-mãe, né, de computador. E eles, em conjunto, então, tem até aí, ó, MOSFETs, o MOSFETs, o capacitor e a bobina. São 3 componentes que fazem parte desse conjunto aí que se chama regulador de tensão. E eles são importantíssimos, né? A gente vai estudar sobre eles e vamos entender, né, direitinho aí a função, a finalidade deles. E o diodo também é um componente bem importante também, né? Está bem presente aí na vida da eletrônica, nas placas de computadores, e a gente vai estudar também. Então vamos lá, começando com o fusível, né? Aqui está falando sobre a escolha do fusível, né? Primeiro slide fala que a escolha do fusível, né, é muito importante, né, para a gente conseguir proteger, né? Proteger todo um circuito eletrônico e também proteger a integridade física das pessoas, né? Do local, tá? Porque os riscos eles podem causar danos enormes, né? Igual está falando aqui, certo? Então esse cuidado que está falando aí para vocês
é justamente em saber escolher o fusível corretamente, que venha proteger tanto os componentes eletrônicos internos lá da placa, como o aparelho todo em si, né? Digamos que seria o computador inteiro, né? O local, riscos de incêndio, né? Riscos de perigos para as pessoas. Então, sim, está englobando tudo, né? De uma forma, tá? Porque justamente está falando aqui o seguinte: para definir, né, qual fusível deve ser usado, é necessário avaliar as condições operacionais do circuito, né? Então, isso aí, muitas das vezes, a gente não precisa preocupar muito, tá? Porque normalmente os componentes eletrônicos que possuem o fusível, ele já vem com o fusível e já na sua na sua proteção, né, eficiente dentro do padrão, né? Então isso aí já passou por uma engenharia, já passou por uma produção, né, industrialização, e ela já chega com o fusível adequado, certo? Então o que acontece? Lembrando que o fusível é um componente eletrônico também, e ele serve para quê? Ele protege o, o circuito eletrônico também, assim como o varistor. Praticamente ele é um companheiro lá do varistor e trabalha para o mesmo propósito, né? Então, nós aprendemos na aula passada que o varistor ele, ele fica lá no início, né, da passagem da corrente, que se tiver a existir uma sobretensão, uma sobrecorrente, ele tem um nível aceitável, né? Dependendo do nível que ultrapassa o nível aceitável dele, aí o fusível impede a passagem dessa corrente para o restante do circuito eletrônico. Ele abre, né, internamente e faz com que a corrente volte por dentro dele, passa e volte, e fechando um curto-circuito. E ele fecha esse curto-circuito jogando em cima do próprio fusível, que nós estamos falando agora. E o fusível, ele é sensível, ele tem uma liga metálica, né, um filamento metálico interno, e é sensível a grande corrente, né? Ele vai esquentar, e esquentando, ele é muito sensível, fininho, ele vai derreter e vai romper. Com isso, o fusível, obviamente, vai queimar e a corrente vai parar de passar. Ou seja, então nós vamos ter simplesmente um impedimento de passagem de corrente, como se tivesse queimado tudo. Na verdade, queimou foi o fusível, né? Então, essa é a função do fusível, né? O fusível tem essa função de simplesmente também impedir essa passagem de corrente acima do normal, assim como o varistor. O varistor impede e o fusível ele rompe, né? E aí ele impede a passagem da corrente, né? Para ali naquele ponto, tá? Só que aí o que acontece, né? Aqui tá falando, continua falando dos cuidados, né? Que dependendo do fusível que eu vir a utilizar, eu posso causar um curto-circuito, posso causar incêndios, né? Danos aos equipamentos, né? Computadores, placas, né? E justamente é por isso, né, que os fusíveis são tão utilizados, né? Para evitar esses acidentes, né? Então, o fusível é um componente importante. E eles são, então, um dispositivo, né, para proteção contra sobrecorrente, curto-circuito e sobrecarga de longa duração. Tá? Essa é a função exata do fusível, certo? Mas aí, voltando a falar sobre a escolha, né, antes de seguir adiante, que o primeiro slide alerta sobre essa escolha, é porque a gente tem que escolher um fusível para colocar lá no circuito eletrônico, né? Igual nós temos aqui uma foto, eu acho, deixa eu ver.
Acho que nesse slide nós não temos a foto, não. Não, temos não. Mas ele é escolhido, colocado lá no circuito eletrônico, né, para fazer essa proteção. Só que o que acontece? Igual eu falei com vocês, normalmente ele já vem na sua capacidade lá, já estudada, já feito de forma por engenheiros, né, da eletrônica, né? E está lá no circuito eletrônico. A gente não precisa preocupar em saber qual o valor de ampere, né, qual o valor de tensão que o fusível tem que aceitar. Né? Já vem na placa lá, já vem no aparelho eletrônico, né? Certo? Só que o que pode acontecer é o seguinte, já aconteceu muitas das vezes, e pode vir a acontecer também com vocês, e aí vocês vão lembrar dessa situação. Muitas das vezes as pessoas pegam o aparelho e o fusível está queimado, né? Seja ele qual for, seja uma placa, uma fonte de alimentação, um estabilizador, né? Um filtro de linha até mesmo. E aí é só trocar, vai lá compra um outro fusível, vou comprar com as mesmas nomenclaturas que vem nessa parte metálica aqui, ó. Essa parte metálica ele vem escrito, né? O ampere e a tensão que ele suporta máxima, né? Vou lá, compro idêntico, beleza? Coloco de novo no aparelho, né? No filtro de linha, na placa, na fonte. E ele queima novamente, rapidamente. Coloca um terceiro, queima rapidamente. Então, assim, qual seria o problema, né? Então, é aí que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Uma certa malícia no assunto. Por quê? Você está trocando fusível várias vezes e está queimando. Certo? Então, o que acontece? Existe algo de errado. Né? Existe algo de errado, com certeza, mas não é relacionado ao fusível, gente. Tá? Não é relacionado ao fusível. Aliás, é muito raro, mas eu vou ter que pegar um multímetro para medir. Se naquele ponto onde eu encaixo o fusível, se ali tem uma sobrecarga, uma sobretensão somente ali. E no restante do circuito eletrônico está normal. Muito raro isso acontecer, né? Mas por que não pode acontecer? Mas, enfim, o problema é que muitos técnicos, ao ver essa situação, queimando fusível várias vezes, ele vai comprar um fusível com uma capacidade maior. Acaba comprando um fusível com uma amperagem e voltagem, né, que ele vai queimar, que ele com a aceitação, né, maior. Então ele vai aceitar uma maior tensão, uma maior corrente antes de queimar. É aí que está o erro, achando que o problema é no fusível. E aí o que acontece? Comprando um que tem uma capacidade aceitável maior, você permite que ele só vá queimar um valor mais alto de tensão, um valor mais alto de corrente. E aí você pode causar justamente aquilo que o slide está falando. Causar incêndios, danos aos equipamentos, curto-circuito, porque você está deixando passar um valor maior, um valor mais alto de corrente e tensão. Né? Então aí você causou algo bem mais perigoso para evitar que um simples componente de fusível continue queimando, né? Sem parar. Porque ele está alertando o seguinte, ele está alertando a passagem de corrente e tensão alta. Então existe algo de errado com a corrente e a tensão. Né? E que não é, certamente, quase 100%, que não é naquele ponto do fusível. E sim em todo. Pode ser na tomada, pode ser um aparelho eletrônico que está entre a tomada e o computador, que é o estabilizador, né? Pode ser a tensão e a corrente do local inteiro. Né? Então, assim, existe várias situações que tem que ser estudadas, mas o problema não é o fusível, gente. O problema é a tensão e a corrente. Ele só faz esse alerta queimando
quando existe algo de errado na corrente e na tensão. Então, a troca do fusível sempre tem que ser pelo mesmo, tá? Se está queimando é porque existe algo de errado, não é com o fusível. O fusível ele só é um componente de segurança e alerta, beleza? É isso aí que esse slide no início está alertando vocês, tá? Então, olha só. Então, o fusível nada mais é, ó, acabei de falar, nada mais é que um elo de ligação por onde passa a corrente. Então, ele fica ali só no meio, né, dessa passagem da corrente. Tá? Os fusíveis eles são fabricados com uma pequena liga metálica de baixo ponto de fusão, ou seja, ele é bem sensível à temperatura, né? E nós sabemos que a corrente ela tem a tendência de passar nos componentes e existe a resistência, né, que gera um calor, tá? Só que aí o fusível ele vai suportar esse calor, né? Essa liga metálica vai suportar o calor dentro da sua especificação, até uma certa quantidade de amperes, né, de corrente. Essa liga metálica normalmente é de chumbo, tá? O funcionamento é bem simples, né? Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite, né, daquele fusível, essa liga ela vai esquentar e essa temperatura vai ultrapassar o seu limite, né, a sua capacidade aceitável, né? E aí ele vai derreter, se rompendo. E com isso vai ocorrer a interrupção da passagem da corrente, dando a impressão de que tudo queimou, né? Para tudo. Mas na verdade foi só um fusível que queimou, tá? E a troca desse fusível certamente vai resolver. Mas voltando no assunto, obviamente que a gente tem que descobrir o porquê daquele acontecimento. Se ele vai repetir, se é algo que ocorre repetidamente, ou se foi uma única vez e justamente naquele momento houve realmente uma sobrecorrente, né? E isso não é contínuo, isso não é ocorrido várias vezes, né? Foi só naquele momento, aí beleza, é só o fusível mesmo. Mas se isso está ocorrendo repetidamente, aí nós temos que observar o motivo, né? E fazer o estudo, certo? O multímetro, estudar a corrente do local, né? A tensão, estudar o aparelho lá que está chegando no computador, tem que estudar tudo. A gente tem que dar uma análise aí até descobrir o porquê, né? Se isso ocorre repetidamente. Mas o fusível não é, tá? O fusível ele só é um companheiro ali, um componente que avisa esse problema, assim como o varistor, né? Eles avisam deste problema para vocês não terem acidentes, né? E perder também, ter prejuízos também, né? Perdendo componentes mais caros. Beleza? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma situação aí em relação a fusível? Tranquilo, todo mundo? E aí nós vamos passar para o regulador de tensão, tá? O regulador de tensão, como eu falei com vocês, ele é composto por alguns componentes, são esses daqui, os MOSFETs, capacitores e bobina, tá? Aí na foto vocês estão vendo justamente isso aí, ó. Eles em conjunto aí, ó. Nós temos aqui deitado, isso aqui é o MOSFET, tá? Normalmente ele fica deitado assim, é um tipo de transistor. A gente vai aprender mais à frente aí a função, o que é o transistor, né? A princípio a gente só vai entender a função do MOSFET, mas o MOSFET é um tipo de transistor e na próxima aula a gente vai falar sobre transistor, né? Então aí vocês vão completar o raciocínio direitinho. A bobina, tá aqui bobina, e os capacitores, que nós até aprendemos já. Então
Eles ficam tudo em conjunto para fazer a mesma função. Mesma função não, né? A atividade, a função de cada um, juntando um pouquinho da função de cada um, vai ter essa regulagem de tensão que nós vamos aprender. Então, nós temos aqui, ó, primeiramente, nós temos a fonte ATX. A fonte ATX é aquela fonte que fica atrás lá do gabinete, né? Recebendo a corrente alternada lá da tomada ou de um estabilizador. Ele recebe a corrente alternada, 110, 220, e dentro da fonte ATX, né, dentro da fonte de alimentação, dentro da fonte de alimentação, da fonte ATX, existem componentes que fazem a transformação, né, a retificação. Ou seja, passa de 110 a 220, corrente alternada, e fornece para dentro do computador, para as placas, né, os componentes eletrônicos, fornece essas três tensões aqui, ó. Fornece tensões de 12, 5 e 3,3 volts, tá? Só que aí o que acontece? A maioria dos componentes do computador, né, utilizam tensões mais baixas, tá? Principalmente os mais importantes. Olha só as tensões aqui, ó. 1.5, 0.8, que são as placas de vídeo, né? 1.8 pentes de memória, tá? E processadores também utilizam tensões baixas. Então, nós falamos aqui dos principais componentes do computador, que são as placas de vídeo, as que trabalham mais, né? Executam muitas tarefas relacionadas a gráficos. E esse AGP justamente é isso, são placas gráficas, tá? As memórias também, elas são acessadas constantemente, então elas trabalham muito também. E principalmente o processador, os componentes que mais trabalham no conjunto aí, né, da obra, né? Então nós temos processador, memória e placas de vídeo. E as tensões desses componentes são baixas, justamente para eles, como eles trabalham muito, a evolução tecnológica, né, fez com que eles trabalhassem com tensões baixas, para justamente não esquentar muito, tá? É uma estratégia trabalhar com essas tensões mais baixas. Só que aí, na placa-mãe, a fonte ATX, ela manda essas tensões aqui, que para esses componentes são muito mais altas, né? Já que eles trabalham com 1.5, 0.8, 1.8, eles trabalham bem abaixo, né? Praticamente com metade da tensão 3.3. E aí, o que acontece? Como que funciona isso? Tá? É aí que os reguladores entram em ação. Eles são responsáveis por reduzir e estabilizar as tensões fornecidas pela fonte, tá? Nos níveis corretos para determinado componente. Isso aí é a função desses reguladores de tensão, beleza? Eles reduzem, trabalham a tensão e colocam ela no valor correto que um determinado componente precisa, tá? É por isso que elas estão em locais estratégicos. Como assim locais estratégicos? Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui nós temos um slot de placa, vocês estão enxergando aqui preto, bem na direção que eu risquei aqui, ó. Isso aqui é um slot para placa de vídeo, para encaixar a placa de vídeo. Do lado desse slot, circulado em vermelho, temos um regulador de tensão. Uma bobina, capacitor, MOSFET. Eles estão ali para regular a tensão para justamente a placa de vídeo. Tá? Aqui embaixo, ó, mesma coisa aqui, ó, MOSFET, bobina, capacitores, do lado do socket da memória, justamente para regular tensão para as memórias.
beleza? E também nós temos aqui em cima, isso aqui é o processador, né? Socket do processador. Ó. E nós temos aqui, ó, regulador de tensão para o lado de cá, regulador de tensão para o lado de lá, regulador de tensão espalhado ali, ó, em torno do processador. Beleza? Então, os reguladores de tensões de forma estratégica, próximo a cada um dos componentes que exigem ter as tensões mais baixas. Né? Olha só que interessante, como que funciona aí, né? Vamos voltar aqui. Certo? Então, olha só, parte da energia é transformada em calor, né? De forma que os reguladores estão entre os componentes que mais esquentam, né? Porque eles precisam trabalhar exclusivamente com tensão, né? Com tensão elétrica. E eles fazem essa conversão diretamente já recebendo e já convertendo, né? da fonte de alimentação. Tá? Então, em muitos casos, eles vão ter dissipadores. Tá? Dissipadores são aqueles metais. Acho que eu não tenho nenhum aqui mostrando. Não tenho, não. Mas são esses dissipadores de metais assim por cima, né? Então, muitos deles eles recebem também esses metais, normalmente de alumínio, para ajudar a dissipar a temperatura alta, tá? Para não esquentar tanto, beleza? Aí vocês estão vendo aqui o MOSFET, ó, fora da placa, tá? Esse MOSFET, na verdade, é um tipo de transistor, igual eu já falei com vocês, ele faz o chaveamento, tá? A função dele é fazer o chaveamento, tá? O que seria esse chaveamento? O chaveamento, o MOSFET, ele que recebe uma tensão no valor, numa ponta, né? E na outra ele vira a tensão exata. Tá? Ele faz essa transformação. Ele pega uma tensão e o chaveamento que eu falei para vocês é isso. Ele chaveia, deixando passar o valor necessário. Né? Se chegar um valor diferente, ele bloqueia, ele não deixa a passagem. Então, por isso que chama um componente eletrônico que faz o chaveamento. Tá? Internamente, ele é um transistor que internamente ele tem tipos de componentes semicondutor, que é o diodo. E aí, hora ele permite, hora ele não permite a passagem da corrente, de acordo com o valor, né, da tensão que ele precisa que passe. Então, é ele que faz esse chaveamento. Aí, ó, tem vários aqui, né? Tá? E, assim, o que acontece? Nós sabemos que os capacitores, eles têm tensões aqui armazenadas, né? E fornecem para o circuito tensões quando precisa. Então, ele vai fornecer essas tensões para a MOSFET, quando necessário, né? E também para o próprio processador, quando necessário. Tá? É como se aqui nesses capacitores passasse as tensões lá de 3,3 volts, e aí ele vai armazenando a tensão baseado nesse valor. Já os outros seria para o capacitor. Então, também tem tensões armazenadas para o capacitor, não, desculpa, para o processador, né? Então, está do lado do processador, ele fornece para o processador, já transformada, já, né? O valor mais baixo. Né? Então, é mais ou menos dessa forma. As bobinas, ó, as bobinas é um tipo de indutor. A corrente que fica passando por ela ali, também ela cria um campo magnético, né? E ela acaba sendo um tipo de componente que armazena também tensão, só que ela armazena a tensão que passa por ela. Ela cria esse campo magnético
e essa tensão fica ali meio que acumulada, uma tensão exata. Por isso que usa-se bobina nesse meio aí, porque aí ela fica um tipo de corrente de tensão armazenada ali, limpa, né? Sem ruído, sem falha, sem erro, né? E é justamente essa tensão que sai do MOSFET já transformada, antes de chegar nos componentes, passa pela bobina, né? E a bobina ela fica com essa tensão meio que acumulada nela, nesse campo elétrico acumulado nela e fornecendo também para o componente, ajudando, né, a fornecer para o componente, no caso aí o processador. Tá? Então um conjunto de trabalho aí interessante, né, entre esses componentes. Né? Então eu vou encerrar aqui, falta menos de um minuto. Daqui a pouquinho eu mando o link aí para a gente dar sequência nessa explicação aí, tá? Tá parando nesse ponto aqui. Até mais.